Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo e venho aqui com mais uma reflexão bíblica. Muitas vezes nós falamos assim: eu sou igreja do Senhor. Será? Agora, se você dizer que você faz parte, que você é um membro do corpo de Cristo, ok, aí está de acordo. Perceba que existem três tipos de igreja, biblicamente falando, teologicamente falando, e é justamente sobre isso que eu quero dizer. Que tipo de igreja você tem sido? Então vamos lá. A primeira igreja que nós vemos é a igreja da denominação. Tem muitas pessoas que defendem com unhas e dentes a sua denominação. Eu sou assembleano, eu sou o Deus amoriano, eu sou da congregação cristã, eu sou da quadrangular, eu sou da Brasil para Cristo, eu sou da Universal, eu sou da Renascer, e por aí vai. Denominação trata-se de um nome, de uma nomenclatura, de um rótulo, de um título a uma igreja. Denominação, como costumo dizer, placa. Placa de igreja não salva ninguém. Se placa de igreja salvasse alguém, não ficaria do lado de fora das igrejas, levando vento, chuva e às vezes pedrada e outras coisas mais. Então, perceba e note que lá no céu não vai ter o cantinho da Deus de Amor, o cantinho da Assembleia, o cantinho da congregação, o cantinho da Renascer, o cantinho da congregação, o cantinho da Brasil para Cristo quadrangular. Não, não. Lá no céu, Jesus diz que seremos todos irmãos. Então toma cuidado para você não se tornar um fanático, um ativista religioso ao ponto de defender com unhas e dentes somente a denominação. A segunda igreja que existe é a organização. É uma organização. A igreja é uma organização devidamente regimentada, paramentada pela lei, com todas as documentações, a sua liturgia, a sua organização. Ela está devidamente ali, cada uma tem a sua forma de se organizar, de poder organizar ali o sistema para que possa tudo fluir da melhor maneira possível. E a terceira igreja, que é o organismo vivo. Aí sim, por isso que eu disse para você que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esse organismo vivo que se desenvolve, cresce a todo momento, a todo instante. Por exemplo, nesse momento, o organismo, a igreja como organismo, está crescendo. Em algum lugar do nosso país ou em outra nação, tem alguém levantando as suas mãos e aceitando Jesus o Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então minha pergunta é: a qual tipo de igreja você pertence? A denominação, a organização ou ao organismo vivo que cresce e se desenvolve a todo momento? Apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo, que sois a morada, que sois a habitação, que sois a casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 3. E se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então toma muito cuidado para você não ser apenas um ativista religioso e defender com unhas e dentes a denominação e a organização e se esquecer que você pertence a um organismo vivo, que cresce e se desenvolve a todo momento. Então como é que eu sei que eu estou pertencendo apenas à organização, à denominação e não ao organismo vivo? É simples, quando você passa a ser apenas um religioso, um ativista religioso, achando que pelo fato de você estar ali pontualmente nos trabalhos da igreja, realizando aquilo, cumprindo tabela, é o suficiente. É simples, quando você apenas está ali de acordo com os parâmetros, como eu costumo dizer, é o cristão ou o crente campainha, que só vai à base de toque. Faz aqui, tem que ser direcionado para ali, não tem uma iniciativa própria. Mas o organismo vivo, e essa é a igreja que nós devemos ser verdadeiramente, é aquele que se preocupa, não somente consigo mesmo, mas também com o próximo. É aquele que se envolve, não somente com as questões da organização e da denominação, mas com vidas, com almas, com o irmão, com a irmã, aquele que realmente ele se relaciona e procura cada vez mais contribuir para poder sanar problemas, para poder resolver questões, para poder auxiliar, para poder ajudar, e não para contender, e não para apontar, e não para julgar. Então toma cuidado, que tipo de igreja você pertence? Que tipo de igreja você tem sido? Denominação, organização ou organismo vivo?
Nós devemos ser organismo vivo. Eu não estou aqui dizendo que você não possa e não deva pertencer a uma denominação e a uma organização. Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus, capítulo de número 8. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Jesus, ele sai de Nazaré, ou seja, ele saiu de dentro de uma sinagoga, vamos colocar assim, saiu de dentro da igreja, e o texto vai dizer assim que ele ficou admirado pela incredulidade deles. Ele vai para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, o centurião vem até o encontro dele, e ele diz assim: Senhor, o meu criado está moribundo, está enfermo, vai lá. E Jesus fala: eu irei e lhe darei saúde. Aí o centurião fala assim: não, Senhor, eu não sou digno que entre em casa, basta uma palavra e o meu servo curará. Aí no capítulo 8, no versículo de número 10, Jesus assim, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse que nem mesmo em Israel, em verdade, eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas olha agora que paradoxo, ele sai de dentro da sinagoga, ele sai de dentro do sistema religioso, ele sai de dentro da denominação, da organização, e ele fica admirado com o quê? Com os que estão fazendo parte da organização e da denominação, não creem. Ele admirou-se, está em Marcos 6, admirou-se da incredulidade dele e fez alguns poucos enfermos impondo a mão. Não pôde fazer milagre, não pôde fazer obra miraculosa porque eles não creram. Mas quando ele chega em Cafarnaum, uma cidade portuária, repleta de gentios, um centurião romano, um gentil, vem até ele e fala: basta uma palavra. E aí Jesus no capítulo 11 e 12, olha o que ele fala, não tem conexão com o texto, mas olha o que ele fala: mas em verdade vos digo, que muitos virão do ocidente e do oriente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Versículo 12, redobre a atenção, aguce a audição, e preste atenção no texto, Mateus 8,12, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, se você pertence só à denominação, se você pertence só à organização, você vai se tornar um cético, você vai se tornar um religioso da religiosidade, que condena, que aponta, que julga, que critica. Mas se você fazer parte do organismo vivo, você vai perdoar, você vai liberar perdão, você vai exercer misericórdia. Aí sim, você vai pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, alcançado para alcançar, liberto para libertar, impactado para impactar, perdoado para perdoar, salvo para salvar. Que Deus te abençoe, que essa reflexão venha levar você a refletir, a pensar a qual tipo de igreja você tem pertencido, a qual tipo de igreja você tem sido. Denominação, organização ou organismo vivo que cresce e se desenvolve a todo momento. Em nome de Jesus, essa é a palavra, e que o Espírito Santo de Deus possa aquecer o seu coração e falar melhor na tábua do teu coração. Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.